Sou Pedro Lucas e hoje vamos falar sobre o indianismo, que ocorreu a partir de 1876 durante a primeira geração romântica no Brasil. O interessante é que essa foi a primeira manifestação literária pós-independência. A partir de 1836, falamos da Era Nacional aqui no Brasil. Depois da proclamação em 1822, surge uma necessidade de criar uma cultura nova e uma nova nação, surgindo um traço muito importante do romantismo brasileiro, o nacionalismo, que irá exaltar a natureza e o folclore. Como o romantismo se originou na Europa, aos poucos foi tomando características brasileiras, como por exemplo, os heróis do romantismo eram os cavaleiros da era medieval, mas no Brasil não houve cavaleiros medievais. Então construiu um símbolo étnico que nos representasse, os índios, pois os portugueses não poderiam ser heróis, muito menos os negros, que naquela época eram os escravos. Como já falamos um pouco sobre a primeira geração romântica, agora vamos falar de seus principais autores. Primeiramente, começando pelo Gonçalves Dias, que, além de ser o principal representante da primeira geração romântica, Gonçalves Dias é um dos mais importantes poetas do romantismo. Essa importância se deve ao fato dele ter transformado os grandes temas românticos da pátria, da natureza e da religião em temas de obras poéticas duradouras, mantendo-se ao longo do tempo como um dos responsáveis pelas bases da poesia brasileira. Gonçalves Dias produziu poesia épica e lírica e também peças teatrais, como Ijucapirama. Nesse poema, assim como os outros poemas indianistas do poeta maranhense, um elemento distintivo é a perspectiva adotada, a visão de mundo do índio e não a do europeu. Além disso, o poeta, inspirado no mito do bom selvagem, apresenta o herói indígena como um portador de valores e sentimentos nobres, como a honra e o amor filial, e assim faz do guerreiro tupi um representante de nossas raízes e nossa nacionalidade. E agora, fazendo um resumo rápido de tudo que a gente viu, o indianismo é a afirmação da identidade brasileira, ao ponto que a gente tem maior característica do que é o Brasil, o resgate do índio e da natureza, a exuberância como símbolos da nacionalidade, e seus temas principais são a pátria e o índio. E pessoal, esses temas que o Gonçalves Dias e José de Alencar ressaltaram naquela época pode ser visto hoje por nós. Isso é algo universal, não necessariamente está preso naquela época. Isso é algo que eles falaram, pensaram, nossa, isso é incrível. E a gente consegue ver hoje. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar. Olá, sou Thales e hoje eu vou falar sobre como o romantismo ainda está vivo nos dias de hoje. Mas primeiramente preciso falar do romantismo e especificamente da primeira geração. A primeira geração foi entre 1836 a 1852. E essa geração tem como suas características exaltação da natureza, que é basicamente o encantamento pela natureza brasileira, e a nacionalidade, que é um conjunto de ideias que procura elevar o status da nação como entidade, protegendo seus territórios e seus valores linguísticos e culturais contra qualquer manifestação externa. Dito isso, para provar que as características estavam nessa geração, vou mostrar por ele uma canção dessa geração. A canção do exílio, que é uma canção nacionalista, já que nessa canção tem a exaltação da pátria. E nessa canção, o exílio quer voltar para sua pátria e compara o lugar onde ele está com a sua pátria. A pátria é um lugar perfeito, como a riqueza, que são representados a palmeira e o sabiá. E é uma vantagem de estar na sua terra natal, além de ter versos que estão no hino nacional e na canção do expedicionário. Enquanto no poema Minha Terra tem a ideia da religiosidade da pátria, a pátria sendo um presente de Deus. Tem a ideia da subjetividade, do certo egoísmo.
E essa ideia de posse resulta em cuidar, exaltar, amar a natureza e também a ideia de que o lírico, quando está mais longe da sua terra, mais ele valoriza a sua terra natal, pela sua grandiosidade, como na canção do exílio. Então, nesse caso, a canção e o poema se relacionam através de uma das características da primeira geração, que é o nacionalismo. E essa ideia de nacionalismo existe até nos dias de hoje, existe durante os dias de hoje, mas concentrado nos valores das Forças Armadas e da política.